10. Faça-os falar. Benjamin Disraeli se tornou membro do parlamento britânico aos 33 anos e primeiro-ministro aos 64. O maior rival político de Disraeli era William Gladstone, um ministro liberal que era reconhecido por suas habilidades como orador. Uma noite, o Sr. Gladstone levou uma jovem moça para jantar. Na noite seguinte, a mesma mulher jantou com o Sr. Disraeli. Ao perguntarem depois sobre qual a impressão que os dois distintos cavalheiros haviam causado nela, ela disse: depois de jantar com o Sr. Gladstone, eu pensei que ele era a pessoa mais inteligente em toda a Inglaterra. Depois de jantar com o Sr. Disraeli, pensei que eu era a pessoa mais inteligente da Inglaterra. Dois homens eloquentes e inteligentes, dois resultados completamente diferentes. Julgando pelas suas reputações, o Sr. Gladstone deve ter passado mais tempo focado o holofote da conversa em si mesmo do que na sua convidada, enquanto o Sr. Disraeli fez exatamente o oposto. Talvez o Sr. Gladstone tenha passado mais tempo falando do que sua convidada, enquanto o Sr. Disraeli fez com que o oposto acontecesse. Disraeli havia se conectado e construído uma relação muito mais profunda e memorável do que um simples contato social ou de negócios. Disraeli personificou as 3 atitudes mais carismáticas e realmente úteis: entusiasmo, curiosidade e humildade, enquanto Gladstone negligenciou a parte da humildade. Você já assistiu a alguma entrevista na televisão na qual o entrevistador fala mais do que o convidado? É entediante e irritante. As regras básicas para se conectar com sucesso são praticamente as mesmas para entrevistas. Faça a pessoa falar, mantenha-se focado, observe ativamente, escute ativamente, dê feedback, encoraje e tenha certeza de que você escuta mais do que fala. Qual resultado é o melhor do que ter o seu cliente indo embora, convencido de que ele ou ela é a pessoa mais interessante que você já conheceu? Como fazer uma conversa fluir? Nas organizações, conversação é a cola que segura tudo. A CNN realizou uma pesquisa nacional nos Estados Unidos que perguntava: quão bom você é em uma conversa de negócios? Havia 3 opções para serem escolhidas. Das 3.537 respostas, 30% foram: eu poderia ter uma ótima conversa com uma maçaneta. 48% escolheram: eu sou bom às vezes, mas na maior parte das vezes eu tenho sorte. E 22% optaram por: invariavelmente terrível, eu travo, gaguejo. Pergunte isto a você mesmo. As minhas conversas são como jogos de tênis em que a ação vai e vem, ou como um jogo de golfe, no qual nós todos podemos estar jogando no mesmo buraco e nos reunimos apenas para anotar os resultados? Se você está cansado de bater na bola sozinho, então olhe para os lados. Existem diversos tipos de pessoas prontas para ensinar um pouco de tênis a você. Eu já fui entrevistado centenas de vezes e sempre que posso, pergunto aos meus entrevistadores como eles fazem para fazer as pessoas falarem. Não importa se eu estou falando com um jornalista, um radialista ou um apresentador de televisão. Todos eles dizem a mesma coisa. Perguntas são como faíscas de conversa, especialmente perguntas abertas. Perguntas abertas fazem a conversa rolar e abrem pessoas. Perguntas fechadas as calam. Perguntas abertas o direcionam para o coração e para as emoções, enquanto perguntas fechadas vão direto para a cabeça e para a lógica. Qualquer pergunta que comece com quem, o que, por quê, onde, quando e como incita uma visita à imaginação. Questões que começam com você está, você fez, você já requerem uma resposta lógica de sim ou não, por exemplo. Você foi à loja? Sim. Ótimo, agora eu tenho que pensar em outra pergunta. Vamos tentar novamente com algumas questões que vão fazer a conversa fluir. Quem estava na loja? O que você fez no seu caminho para a loja? Por que você foi à loja? Onde é a loja? Como você foi à loja? Todas essas perguntas requerem que a outra pessoa acesse a sua memória e reviva sua experiência. Quanto mais sensorial, rica ou imaginativa a explicação, mais interessante a pessoa parece e melhor a conversa e a conexão será.
Fazer a pergunta e, em seguida, extrair informações sensoriais da pessoa que está falando com você, assim como Disraeli, pode fazer a sua companhia se sentir a pessoa mais inteligente do mundo. Na realidade, você não pode chegar como um oficial da alfândega e perguntar uma questão brusca atrás da outra. Você precisa usar uma abordagem mais sutil. Você recorda que, quando eu estava me conectando com estranhos na rua, suavizei minha abordagem inicial com "Eu posso lhe fazer uma pergunta?" Outro jeito fácil de fazer isso nas suas negociações diárias é com um comentário sobre um assunto em comum relacionado ao local ou ocasião para dar o pontapé inicial na conversa. Parece que há mais expositores do que no ano passado. Quantos você já viu? Dado o estado de conservação da rua ao redor da loja, o que você achou da viagem? Parece-me que todos estão conversando e se divertindo. O que você acha de fazer essas reuniões com mais frequência? Exercício. Apenas perguntas. Tenha uma conversa com um amigo fazendo apenas perguntas. Em outras palavras, você deve responder uma pergunta com outra pergunta. Isso é um jeito sensacional de afiar as suas habilidades de conversação. Em outro dia, quando quiser que lhe perguntem algo, responda com uma pergunta. Se você perder, não se preocupe, ninguém saberá. Outro jeito de começar uma conversa é usando comandos diretos à imaginação. Conte-me sobre... e preencha as reticências. Conte-me sobre a sua viagem. Conte-me sobre os novos rapazes do quarto andar. Quando você pede uma opinião ou pede para que lhe contem algo, coloca a bola na quadra da outra pessoa. Para voltar à metáfora do tênis, quando elas a mandam de volta, atente-se aos indicadores e escolha aquele que parece ser o mais óbvio. Indicadores são palavras que você conhece escolher e repetir para o seu parceiro enquanto direciona o foco da conversa. Eu destaquei algumas linhas de uma conversa recente que tive com um CFO de uma corporação de médio porte. Faça perguntas que deem um estalo na imaginação das pessoas e estimulem a conversa. Conte-me sobre a política de devolução da sua empresa, disse. Para começar, nós fomos forçados a trocar os nossos procedimentos de estocagem em julho, porque a companhia de logística com a qual lidamos instituiu uma nova restrição de peso. Ele suspirou e balançou a cabeça. Causou todos os tipos de dores de cabeça para a equipe de entregas. Como a equipe de entrega respondeu a todas essas mudanças? Isso iniciou a conversa. Durante os segundos seguintes, ouvi sobre problemas de pessoal, estratégias de soluções de problemas e uma dúzia de maneiras das coisas darem errado. Eu mantive a bola em jogo com algumas questões, uma atitude atenciosa e feedback, alguns acenos com a cabeça, um sim ou dois, em um certo ponto, um balançar de ombros. Nós continuamos por um tempo e eu diria que aprendi muito. Eu também posso dizer que o CFO se retirou certo de que era a pessoa mais interessante da sala. Mas o que você pode fazer quando tem certeza de que é a pessoa menos interessante da sala? Deixe-me contar sobre o meu amigo George. Evite perguntas com respostas simples de sim ou não. George, um gerente de recursos humanos de uma das maiores empresas de consultoria do país, está nos seus 40 anos e um pouco inseguro a respeito disso. Ele vem tendo dificuldades em manter uma conversa com os seus funcionários júniores e sabe que, se quiser continuar tendo sucesso, tem de se conectar. Um de seus amigos lhe disse a respeito da técnica de responder uma pergunta com outra pergunta para fazer progresso com pessoas com quem não tem muito em comum. George marcou uma sessão informal com 2 de seus funcionários para decidir onde fazer o próximo retiro da companhia. Esse ano devemos fazer algo próximo à cidade, George. Você não concorda? Disse Daly, um rapaz de 25 anos com aparência arrogante. O que você acha do Lancaster? Perguntou George. O Lancaster recentemente havia passado de um velho motel do centro da cidade a um estiloso hotel boutique. É normal, mas você acha que suporta 350 pessoas? Perguntou Jack, que vive perto do Lancaster e estaria muito mais feliz com 3 dias em um retiro no campo. Qual é a melhor maneira de descobrir? George disse. Nós podemos ir checar o local, sugeriu Daly. Algum comentário a respeito de fazer novamente em setembro? Perguntou George. Setembro é o mês para estar no campo, disse Jack. O que acham de irmos ao Boulders? Vai ser como nos bons e velhos tempos. Você não é um pouco jovem para lembrar alguma coisa dos bons e velhos tempos? Daly falou sarcasticamente.
Eu só pensei que a ideia era para as pessoas se divertirem também, Jack respondeu bruscamente. Se nós estamos buscando diversão, não deveríamos estar falando de Las Vegas? George perguntou sorrindo. Os outros dois olharam para ele, chocados por um momento, e então riram. George se juntou a eles. Agora estamos conversando e eu gosto disso, George pensou. Somos uma equipe e eu sou parte dela. A primeira vez que George ouviu sobre a técnica de responder uma pergunta com outra pergunta com a finalidade de se conectar, pensou que era uma piada. Agora que havia tentado, achava genial. Ele não só estava se entendendo com os empregados mais novos, mas também havia colhido algumas ideias interessantes aqui e ali. A arte de manipular. Em algum ponto dos primeiros minutos do seu encontro, você irá sentir que a conversa está ganhando movimento. Não procure por isso, você sentirá quando acontecer. Agora é a hora de passar de uma conversa educada e inquisitiva para algo mais pessoal. Isso requer uma mudança de atitude e intenção. Existe uma distinção qualitativa que precisamos diferenciar aqui, entre o que eu chamo de fala factual e, na falta de uma palavra melhor, manipulação. O falante factual incita a lógica e aspectos analíticos de uma pessoa, enquanto o manipulador fala aos sentidos e à imaginação. Use o seu corpo assim como os seus olhos e voz para mostrar que está prestando atenção. Uma conversa de um grande manipulador é íntima e aconchegante, até parece fofoca. O manipulador usa as palavras mágicas, quem, o que, onde, porquê, quando e como, para obter respostas emocionais, enquanto o falante factual usa palavras apenas para obter informações. O manipulador joga com os sentimentos e pergunta: como você se sente sobre? Como você vê? Como isso soa? Ele usa suavizadores linguísticos e habilmente fala com uma linguagem vaga para atrair o seu parceiro de conversa. Ajude-me a entender como podemos fazer isso funcionar. Quais são as suas primeiras impressões? Diga-me novamente por que você acha que devemos construir ali. A frase inicial de todo bom manipulador deve fazer com que o manipulado vá direto à sua imaginação. Manipuladores às vezes acenam e balançam sutilmente, utilizam até mesmo um som de para cativar e encorajar os parceiros a responder. E quando fazem isso, a conexão entre eles cresce ainda mais. Falantes factuais, com a sua ênfase na informação, inevitavelmente acabam em um beco sem saída na conversa, jogando tênis sozinhos. Mantenha o foco. A linguagem de um manipulador pode ser habilmente vaga e sua linguagem corporal sutil, mas nunca duvide de que um bom manipulador esteja sempre focado no que ele quer. Mesmo que o leve para todos os lados da conversa, sempre tem um objetivo em mente. Ele está sempre trabalhando com o KFC. Por exemplo, deixe-me contar sobre Abigail, CEO de uma fábrica de médio porte dos Estados Unidos, que me contratou para um trabalho de consultoria. Abigail me convidou para observar uma reunião informal dos funcionários. Essas reuniões tinham como finalidade ser uma recapitulação casual das conquistas mensais e planos para o futuro. Abigail sabe como se tornar íntima rapidamente, como olhar e escutar ativamente e como permanecer focada. Exercício. Permanecendo focado. Mantenha-se no caminho certo durante qualquer novo encontro de negócios, perguntando-se repetidamente: o que eu quero? Diga a você mesmo de maneira precisa qual é o resultado desejado e permaneça positivo. Lembre-se do seu KFC até o final dos 90 segundos e além deles. Tente isso com um amigo. Um de vocês é A e o outro é B. A pergunta para B: conte-me sobre o seu trabalho. A tarefa de B é sair do assunto o mais rápido possível. A função de A é reconhecer o mais rápido possível quando isso acontece, e então usar uma das frases de B para interrompê-lo e fazer com que volte ao "conte-me sobre o seu trabalho". Por exemplo, A: conte-me sobre o seu trabalho. B: eu vendo equipamento fotográfico. Desde que eu era criança gostava de olhar a paisagem e... A: eu acho paisagens fascinantes. O que o seu trabalho envolve? Tente isso por 3 minutos, então troque de papéis. Não se preocupe em ser óbvio.
O ponto desse exercício é aprender a reconhecer quando você ou a pessoa com quem está falando está saindo muito fora do assunto. Você já viu o resultado quando entrevistadores de televisão deixam os seus convidados, ou pior, eles mesmos, divagarem sem razão aparente? Interesse e impacto diminuem e a conexão pode ser perdida. Abigail está em frente à sua equipe de gerência, prestando atenção em algumas questões de softball de seus gerentes. Ela está descobrindo muito mais deles sobre como irão lidar com os desafios do ano seguinte do que eles estão descobrindo dela por conta de seu talento em manipular seu caminho até a superfície. Ela vem observando e escutando, mas não perdeu de vista a razão pela qual está ali. Ela usa a informalidade da reunião para pegar Mike, o responsável pela divisão de expedição, com a guarda baixa. Mike, meus parabéns. Que mês! Eu estou ansiosa para ver o seu relatório. Obrigado, respondeu Mike. Você sabe que estamos ocupados, correndo para todos os lados, enviando pedidos. Nós só não tivemos tempo para escrever um relatório oficial. Vocês se importam se eu improvisar algo? Abigail sorri e balança a cabeça de maneira pensativa. Então, responde em um tom gentil. Na verdade, eu me importo, por duas razões. Primeiro, se o seu pessoal está sobrecarregado, eles podem estar se sentindo bem ou mal, ou próximo a uma rebelião. Um relatório por escrito seria mais adequado a respeito de como a moral da equipe está sob toda essa pressão, fornecendo alguns números concretos sobre a satisfação do cliente. E, segundo, parece-me que você poderia ter feito se tivesse alguma ajuda lá embaixo, mas nós não podemos ajudá-lo se não pedir. Você acha que consegue ter esse relatório pronto na nossa próxima reunião? Abigail sabe o que ela quer dessa reunião. Uma visão profunda e compreensiva da posição de sua empresa neste exato momento. E é bom ter cuidado com qualquer um que fique entre ela e essa informação, como Mike. Mesmo que o ambiente seja informal, fique focado em conseguir a informação que você deseja. Manipulando a mídia. Existem momentos em que tudo o que queremos é usar o poder da mídia, e existem outros em que queremos suprimi-la. Você pode ter um ótimo produto ou serviço sobre o qual gostaria de espalhar a notícia, mas como você pode fazer isso? Você precisa de uma história real, algo que seja digno de virar notícia ou que seja muito interessante e que venda jornais ou atraia espectadores e ouvintes. Nenhum jornalista, editor ou apresentador quer ser um letreiro para você e o seu produto. Uma maneira fácil de transmitir a sua história é ligando um aspecto do seu produto ou serviço diretamente ao bem da sociedade. Por exemplo, uma das maiores fabricantes de refrigerante do mundo utiliza o seu sistema de entrega em certas regiões para levar medicamentos e comunidades distantes. Isso é interessante e dá audiência e manchetes. Se você consegue pagar treinamento de mídia profissional, faça isso. Vale cada centavo. Se você não consegue pagar, aqui vão algumas dicas sobre se conectar com a mídia. No que diz respeito à mensagem, você deve informar em vez de vender. Quando se fala do mensageiro, no entanto, os 3 aspectos-chave de convencer devem estar presentes: credenciais, lógica e emoção. Mantenha a sua mensagem simples. Tenha um ponto central cercado de pontos secundários e repita-os diversas vezes. Desenvolva uma frase rápida e fácil de entender, que faça sentido e mova as pessoas. Preste atenção. É simples assim. Em uma conversa, é crucial dar feedback físico e falado para manter a conexão. Mostre que você entende e está interessado usando a sua linguagem corporal, assim como a sua voz. O clássico mau manipulador é a pessoa que nunca olha nos seus olhos, que está sempre olhando por cima dos seus ombros nas festas, torcendo por um negócio maior e melhor ou uma pessoa mais importante para conversar. E eles sempre são pegos e ficam ressentidos. Olhe, escute e foque na pessoa com quem você está. Estimular e manter um senso de proximidade induz sentimentos de importância. Mostre-se curioso. Você descobrirá o que move as pessoas e o que as incomoda fazendo perguntas, permanecendo engajado e atraindo o seu parceiro. Quais são os seus sonhos? Agora? Quando criança? O que o mantém acordado de noite? O quanto iria ajudar saber o que mantém o seu chefe acordado de noite, ou qual dos seus colegas de trabalho são ambiciosos e quais estão satisfeitos?
Em um nível mais básico, considere a história de Penny Hughes, que administra um programa sem fins lucrativos no Brooklyn, em Nova York. Ela tem mais de 200 clientes idosos espalhados por todo o bairro, os quais ela e seus voluntários auxiliam e alimentam todos os dias. Um dia, enquanto passava andando por um prédio de escritórios, viu uma lixeira cheia de computadores velhos. Não prestou atenção. Quando chegou em casa, ela se sentou na sala de estar e, sem fazer nada, observou sua filha adolescente no computador da família, examinando e separando e-mails em uma tela cheia deles. Conecte o seu produto ou serviço ao que há de bom na comunidade. Penny teve uma epifania. Foi assim que tudo se passou na minha cabeça. Eu percebi que para a minha filha, e-mail, Facebook e a internet como um todo eram importantes meios de comunicação. Por que não poderiam ser também para os meus clientes idosos? A maioria deles nunca usou um computador. Se eles pudessem aprender essa tecnologia, poderia mudar dramaticamente as suas vidas, colocando-os novamente em contato com o mundo. E para isso, não precisavam dos mais novos e rápidos computadores da atualidade. Eu poderia mudar a vida deles se ao menos conseguisse alguns desses computadores corporativos antes que chegassem à lixeira. Penny não tinha ideia de como começar. As duas primeiras empresas que ela entrou em contato disseram que adorariam ajudar, mas que havia problemas de segurança e responsabilidades em se desfazer dos computadores usados. E todos os seus contatos na mídia disseram que não poderiam fazer uma matéria sobre ela querer computadores ou estar tentando começar um programa. É para isso que a propaganda existe. Volte quando você tiver uma história a contar. Foi aí que Penny recebeu um telefonema que mudou tudo. Uma de suas voluntárias tinha as duas coisas de que Penny mais precisava. Um computador que ela estava se desfazendo e uma filha adolescente que poderia ensinar um dos clientes da Penny a usá-lo. Agora, Penny teve uma grande ideia: fazer um programa de troca de experiências entre gerações. Os idosos receberiam aulas de computação e os adolescentes receberiam créditos escolares por experiência em serviços à comunidade. Algumas semanas depois, o beneficiário daquele computador, Gil Gerard, um advogado de patente de 82 anos, mandava e-mails para as suas filhas na França, em São Francisco e em Praga. Procurava alguns de seus protegidos na internet e até dava conselhos sobre patentes para inventores e um website de invenções. Agora sim, Penny tinha sua história. Então ela pegou a sua grande ideia e mandou para todos os jornalistas que ela conseguiu encontrar com o seu comercial de 10 segundos. Suporte técnico jovem para navegadores idosos. Ela utilizou a história de Gil e sua professora adolescente para mostrar o que o programa estava fazendo pela comunidade, tanto para jovens quanto idosos. Ela não estava tentando vender nada. Não disse que precisava de computadores ou voluntários, mas mostrou todos os 3 aspectos do convencer: credencial, lógica e emoção. E logo ela conseguiu mais computadores, professores adolescentes e empresas querendo doar do que conseguia lhe dar. O cartão de visita. Trate-o com respeito. Nós podemos aprender muito com os rituais japoneses em relação ao cartão de visita. A primeira coisa que executivos japoneses fazem é trocar cartões. A chave para o que se segue pode ser resumida em uma palavra: respeito. Aceite o cartão como se fosse um presente, o que realmente é. Segure com as 2 mãos e pare um momento para estudar o que está escrito nele. Se puder, responda ao cartão com um comentário interessante ou alguma observação sobre algo contido nele, o nome da pessoa, credenciais, localização. O que você tem de entender é que o cartão de visita não é apenas o nome de alguém em um pedaço de papel, é a identidade corporativa dela. Trate-o com o respeito que a pessoa merece. Eu participei de mais reuniões sociais e conferências de negócios do que eu consigo lembrar. Diversas vezes eu vi homens e mulheres de negócios pegando o cartão de visita de alguém, olhando rapidamente o que está escrito nele, virando-o e começando a tomar notas no verso. Nunca escreva no cartão de outra pessoa na frente dela. Se você sente que é absolutamente necessário escrever algo a respeito da conversa e não tem um bloco de notas, pergunte se a pessoa se importa. Isso demonstra boas maneiras e os outros apreciarão o gesto. Quando toda essa cerimônia termina,
Coloque o cartão sempre no bolso da frente de seu paletó, em sua bolsa ou carteira, um local que indique respeito. Nunca o coloque no bolso de trás, sobre o qual você vai sentar. Permaneça no topo da lista. Empresas gastam milhões em propagandas, relações públicas e publicidade a cada ano para terem seus nomes e produtos no conhecimento do público. Agora, se você não tem bilhões, seja confiante. Existe muita coisa que pode fazer para se manter vivo na mente dos seus clientes. Afinal, qual é a razão de criar uma grande primeira impressão? Estabelecer harmonia e transmitir as suas ideias, se os clientes não vão se lembrar de você quando estiverem tomando as decisões. Não é que eles queiram se esquecer de você, mas a maior parte das pessoas leva uma vida muito corrida. Ser a pessoa certa, no lugar certo e na hora certa, significa estar em destaque na memória de alguém e não ter sorte. Se você deixar a sua conexão passar a marca dos 90 dias sem renovação, é praticamente certo que será arquivada inconscientemente como história. Mas, se você mantiver a conexão viva, com um contato legítimo, útil e mutuamente benéfico, vai conseguir ficar no topo da lista. Depende de você manter o contato. Deixar os seus clientes saberem o que tem a oferecer e como pode fazer a vida deles mais fácil. Em 2008, eu conversei com milhares de corretores em um evento em San Diego. Como parte das minhas instruções, me disseram que muitos agentes não investiam muito tempo no pós-venda. De acordo com pesquisas, 75% dos compradores e vendedores de casas estavam satisfeitos com seus corretores e disseram que usariam o mesmo agente novamente. A realidade refletiu que somente 15% deles realmente usaram. Na noite anterior ao evento, conheci o melhor vendedor do segmento internacional, uma pessoa bem-sucedida para qualquer padrão. Depois de umas perguntas divertidas de minha parte, ele compartilhou um dos seus segredos. Então, o que faz você ser diferente dos outros? Perguntei. Nada, ele respondeu. Na verdade, eu trabalho duro e faço o meu dever de casa. Então, os olhos dele brilharam. Bem, disse com um sorriso, tem uma coisa. Eu levantei minha sobrancelha. O que é? Eu esperei um pouco enquanto ele bebericou a sua taça de vinho. Eu tenho uma conta na Tiffany. Intrigado, eu pedi para ele me contar mais. 2 semanas depois que os clientes se mudam para a casa nova, eles recebem um pequeno pacote via FedEx. Dentro há uma chave de prata gravada com os nomes deles, o novo endereço e a data em que fizeram a compra, juntamente com a linda caixa da Tiffany. Um simples cartão de agradecimento de minha parte. Não há menção ao meu nome ou nada relacionado a negócios em lugar algum, com exceção do cartão. Quanta classe! Os novos donos vão contar como receberam um presente e o corretor irá manter-se vivo em suas mentes. Ele não apenas se ligou a uma marca mundial, mas esse simples mimo estará presente como um soldado, trabalhando em seu benefício. Presentes não são a única maneira de alcançar os seus clientes. Mande um link interessante ou apresente uma pessoa ou serviço útil. Nem todos conseguem comprar na Tiffany, e mesmo que você consiga, um presente como esse pode não ser apropriado no seu negócio, mas existem diversas maneiras de se manter no topo da lista. Você pode mandar um link por e-mail ou um recorte de revista que acredita que seu cliente acharia interessante ou que ajudaria no desenvolvimento profissional dele. Pode apresentar 2 clientes com interesses mútuos em um almoço. Pode conectar o seu cliente com um novo recurso, como um fornecedor, um fotógrafo ou um arquiteto. Pode assar biscoitos e deixá-los no escritório durante as festas. Parece brega? Esqueça. Uma planejadora financeira muito bem-sucedida que eu conheço leva biscoitos frescos para alguns de seus clientes. Eles ficam sempre muito felizes em vê-la. Se você não sabe cozinhar, descubra outra estratégia. Use a sua imaginação e um pouco de KFC. Como fazê-los falar? As regras básicas para se conectar com sucesso são: faça-os falar e mantenha-os falando. Permaneça focado. Observe ativamente, escute ativamente, dê feedback e incentivo e tenha certeza de que você escuta mais do que fala. Perguntas. Perguntas são as velas de ignição de uma conversa.
Fazer o tipo certo de pergunta ajuda a manter a bola em jogo. Faça perguntas abertas, que abrem as pessoas e as mandam direto ao coração e à imaginação. Elas não podem ser respondidas com um simples sim ou não, e frequentemente começam com quem, o que, onde, porquê, quando ou como. Evite perguntas fechadas que retraem as pessoas. Elas podem ser frequentemente respondidas com uma única palavra e normalmente começam com você fez, disse ou você é, está. Use comandos que atingem direto a imaginação. O que você acha sobre... Conte-me sobre... Fique atento às respostas de seu parceiro e vá fazendo perguntas, sempre demonstrando interesse. Tente responder perguntas com outra pergunta. Isso pode ajudar a criar um senso de harmonia. Manipulando. Quando a conversa ganha movimento, é hora de passar de perguntas educadas e inquisitivas para algo mais pessoal. A linguagem do manipulador provoca os sentidos e a imaginação, enquanto falantes factuais apenas perguntam informações. A conversa de um grande manipulador é aconchegante, semelhante a uma fofoca. Manipuladores sabem o valor de construir relacionamentos e têm ciência de que a melhor maneira de abordar uma pessoa é ser apresentado por alguém que ele, respeita. Permaneça focado nos seus objetivos e mantenha-se na linha durante toda a conversa. Lembre-se do resultado desejado e permaneça positivo. É crucial dar feedback físico e verbal. Mostre com sua linguagem corporal que você entende e está interessado na outra pessoa. Foque na pessoa com quem você está. Esse senso de proximidade entre vocês irá induzir sentimentos de importância ao seu parceiro. Permaneça curioso, fazendo perguntas, permanecendo engajado e atraindo o seu parceiro. Irá descobrir o que o incomoda. Se lhes oferecem um cartão de visitas, trate-o com respeito. Manipulando a mídia. Informe, não venda. Ligue um aspecto da sua grande ideia e o seu comercial de 10 segundos diretamente ao bem da comunidade. Permanecendo no topo da lista. Regularmente, faça um esforço para alcançar os seus clientes e os clientes em potencial. Adapte o seu alcance aos interesses e necessidades do cliente. Você pode mandar um recorte interessante, um link ou apresentá-los a um cliente em potencial. Pode simplesmente levar alguns agrados.